Gênesis 32, abra sua Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, versículo de número 22 em diante, nós vamos ler até o versículo 31. E levantou-se aquela mesma noite com as mulheres e servas e 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, pois já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ainda o versículo 31. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. E você diz: amém. Irmãos e irmãs, marcados por Deus, é sobre isso que eu quero pensar nesta noite. Todo crente, todo homem, toda mulher precisa ser marcado por Deus. As marcas de Deus são o sinal de Deus em nossa vida, em nosso ministério. A marca de Deus é tão interessante que o povo de Israel teve a marca do sangue na porta de suas casas quando eles saíram do Egito. Deus pediu que as famílias se reunissem em casa, matassem um cordeiro e do sangue daquele cordeiro colocassem nos umbrais das portas. E Deus disse: o anjo destruidor vai passar, e a casa que o anjo não ver o sangue, o primogênito dessa casa será morto. Mas a casa que tiver a marca do sangue, o anjo vai pular essa casa e vai para outra. O povo de Israel tinha a marca do sangue do Cordeiro, e nós temos a marca do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Raabe também, ela estava morando em Jericó, e os homens de Israel chegaram em Jericó, e ela disse: eu sei que vocês vão destruir tudo, mas eu peço misericórdia, eu escondi os espias, e agora eu não quero morrer. E os soldados disseram: Josué está chegando com todos os soldados, e você vai colocar um fio vermelho na janela da sua casa, e nós vamos pedir para que todos os comandantes e os militares entendam que a casa que tiver um fio vermelho na janela, ninguém pode tocar nela. Chama todo mundo lá dentro, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família, chama todo mundo lá. E assim ela fez. Quando chegaram em Jericó, destruíram toda a cidade, mas na casa dela ninguém encostou um dedo sequer, porque na casa dela tinha a marca do fio de escarlate. Assim somos nós. O inferno, irmãos, às vezes pode tramar alguma coisa contra a sua família. Ele pode fazer uma reunião com os demônios e falar: vocês estão escalados para ir lá em Regente Feijó, vocês vão na rua tal, no número tal, vocês vão criar confusão lá dentro, vocês vão criar problemas lá naquela família, vocês vão trazer dificuldades para aquela família, e os demônios podem obedecer a Satanás e até vir para cá, mas se ele chegar na tua casa ele não pode entrar, na tua casa ele não pode tocar, porque você é crente, você não tem medo de mal olhado, você não tem medo de inveja, você não tem medo de macumba, você não tem medo de boca de sapo amarrada na frente da sua casa, você não tem medo de vela acesa, porque com você está o Deus Todo-Poderoso. Se você tem essa convicção, você não tem o que temer, porque Deus está contigo. Ele vai voltar para o inferno e ele vai ter que dizer para Satanás: eu até fui lá, mas não pude entrar, porque tinha uma marca de fio de escarlate na janela da casa dela, tinha sangue nos umbrais da porta da casa dele, e eu não pude entrar. Nós somos marcados pelo poder de Deus e pela presença de Deus. Paulo disse em Gálatas 6:17, ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olhando para esse homem, irmão, chamado Jacó, filho de Isaque e Rebeca, gêmeo de Esaú,
Esse homem foi fruto de um milagre. Quando o pai dele se casou, tinha 40 anos já, e a mãe dele não podia ter filhos. O pai dele orou 20 anos para poder ter filho. E depois de 20 anos de oração, Deus abriu a madre de sua mãe e Deus deu a ela gêmeos. Esaú e Jacó lutavam dentro do ventre da mãe e ela ficou assim agitada, dizendo: por que está acontecendo isso? E Deus disse para ela, olha, tem 2 nações no seu ventre, por isso que eles estão batalhando. Jacó, o seu nome, irmão, significa enganador, suplantador, significa alguém que carrega a sombra de alguém que engana. Quando você olha o texto, a biografia, ele luta com o irmão dele já dentro da barriga. Quando os dois vão nascer, Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu próprio irmão. Já na fase da juventude, ele rouba do seu irmão o direito de primogenitura. Quando Esaú está ali com fome, chega em casa e Jacó diz para ele: você está com fome? Ele diz: eu estou. E o que você está preparando? É um prato de lentilhas. Eu quero comida. E ele disse: você negocia comigo, você me dá o direito de primogenitura, eu te dou a comida. E eles negociaram. Depois ele vai tomar a bênção de Esaú, fingindo ser Esaú, que o pai já estava velho. Esse homem é então ameaçado de morte. Esaú diz: eu vou matar meu irmão porque ele me enganou já 2 vezes. Me enganou lá atrás, roubando o meu direito de primogenitura. Me engana agora, dizendo que era eu e meu pai abençoou ele ao invés de me abençoar. A mãe dele ficou sabendo e disse: meu filho, você tem que ir embora. Vai embora, vai para outra região lá do seu tio, viaja para lá e fica lá. Ele vai, conhece Raquel. Ao conhecer Raquel, apaixona-se por ela e trabalha 7 anos para ser esposo dela. 7 anos depois, ele descobre que na verdade não pode casar com a mais nova. A cultura é que tinha que a mais velha casar primeiro. Daí tem que trabalhar mais 7 anos, 14 anos, que diz a Bíblia que ele amava tanto Raquel, que 14 anos passou tão rápido que ele nem percebeu. Mas lá ele vai trabalhar, ele vai ter 12 filhos. Ele vai trabalhar 20 anos para Labão, o seu sogro, 14 pelas filhas e mais 6 pelo gado. O salário de Jacó é mudado 10 vezes, diz a Bíblia. E agora Esaú está com raiva de Jacó. Esaú quer matá-lo, mas ele foge. E depois que ele foge, 20 anos depois, Deus diz para ele: chegou a hora de voltar. Você tem que resolver essa situação. Você não pode ficar com essa mágoa, você tem que espremer esse pus, você tem que voltar. E agora Jacó está voltando para se encontrar com o seu irmão. E é nessa volta, depois de 20 anos, que chegamos no texto que nós acabamos de ler. Perceba, irmãos, que Jacó vai ser profundamente marcado por Deus no Val de Jaboque. Ele vai ser marcado por Deus nesse afluente. Esse val significa um afluente do rio Jordão, que era um rio um pouquinho menor, mas que era um afluente do Jordão. E agora ele vai nos ensinar lições dentro desse texto, lições preciosas. A primeira lição que eu encontro nesse texto é que a marca de Deus na nossa vida acontece quando estamos sozinhos. Repita comigo: a marca de Deus na minha vida acontece quando eu estou sozinho. O texto diz que ele se levanta e diz para a sua família: vocês vão na frente. E o versículo 24 diz: Jacó, porém, ficou só. Jacó, porém, ficou só. As maiores vitórias de um crente não são conquistadas em público. As maiores vitórias de um crente não são conquistadas com o microfone na mão ou fotinha em cartaz. As maiores vitórias de um crente são conquistadas sozinhos, de joelho na presença de Deus. Jacó está sozinho porque ele entende que sozinho ele se revela quem ele realmente é. Sozinho ele se revela como ele pode viver, e sozinho ele se revela onde ele pode chegar. Nós vivemos, irmãos, no mundo do espetáculo.
Nós vivemos a geração selfie, nós fazemos selfie de tudo, nós tiramos foto de tudo e nós postamos. Eu não digo que postar em si é um pecado, eu não digo que fazer uma selfie é um pecado, mas na geração selfie, nós queremos ser famosinhos nas redes sociais, nós queremos estar entre as multidões, mas eu declaro nessa Santa Ceia, as maiores experiências com Deus que você terá na tua vida, será somente você e Deus, nem sua mulher, nem a sua esposa, o seu marido, nem os seus filhos, nem os seus netos, nem os seus avós, nem os seus amigos, mas você e Deus na presença do Senhor. Aprenda isso, entra na presença de Deus sozinho, só você e Deus. Deixa tudo para trás, não leva o celular nesta hora, não leva nada nesta hora, nesta semana, faça um propósito, só você e Deus, e diga: eu vou ficar só, porque eu quero ser marcado, eu vou ficar só, porque eu quero ser tocado pela presença de Deus. As maiores experiências do crente virão sozinho na presença de Deus. Deus quer te marcar, Deus quer te marcar, Deus quer te marcar, mas é sozinho, é sozinha, é só você e Deus, é só você e Deus, não é você para todo mundo ver, não é você ao vivo no Instagram, é você e Deus, é Deus e você, e juntos vocês dois vão marcar esta geração pelo poder do Espírito Santo de Deus. A segunda verdade é que a marca de Deus acontece não apenas quando estou sozinho, mas a marca de Deus acontece quando eu tenho perseverança. Vamos dizer essa palavrinha: quando eu tenho o quê? Lutou com ele um varão, até quando, igreja? Até que a alva subia. Era de noite, era de madrugada, estava escuro, mas ele perseverou, e ele disse: eu vou lutar a noite inteira, enquanto a vitória não chegar, eu não vou parar de lutar. A perseverança é o segredo da vitória. A perseverança é o segredo da vitória. Crente perdedor é crente que desiste, mas crente vitorioso é crente que persiste. Crente perdedor é aquele que para na primeira dificuldade, mas o crente vencedor persevera e não desiste por nada. Nada tira você da presença de Deus. Vem a tempestade, você está firme. Vem os terremotos, você está firme. Vem a enfermidade, você está firme. Vem o luto, você está firme. Vem os problemas, você está firme. Você é como a árvore plantada na casa de Deus. Por isso Deus vai te marcar se você perseverar. Quantos podem louvar a Deus por isso? A vida cristã é uma batalha travada. Vocês acham, irmãos, um exemplo, pastor da igreja que está pregando hoje, aqui há 20 anos eu prego o evangelho. Vocês acham que em 20 anos eu não passei dificuldades? Vocês acham que 20 anos pastoreando o povo de Deus, quanta guerra, quanta luta, quanta seta, quanta perseguição, quanta incompreensão, quanta ingratidão, mas eu não deixei me azedar, eu não guardei mágoas de ninguém do meu passado. Eu estou limpo, eu estou livre, eu estou pronto para o meu futuro, eu estou pronto pelo que vem. Eu não guardei nada para trás, eu não deixei o meu coração se azedar com as provas. Eu declaro nesse altar, tem crente aqui que deixou se azedar pelas dificuldades, mas Deus está falando com você: não deixe o teu coração se azedar, olha para o futuro, olha para frente. Deus tem mais para você, Deus tem mais para a sua família, Deus tem mais para o teu ministério. Perseverança, não desista, mas insista. Diga para alguém: desista não, a vitória está na frente. Desista não, a vitória está na frente. Desista não, a bênção está no teu futuro te esperando. Perseverança. Jacó disse: pode passar o que for, eu vou lutar, eu vou batalhar. Tem um varão de Deus aqui e eu vou lutar com ele. Eu estou sozinho e eu vou ser marcado. Eu vou lutar e eu vou ser marcado. Mas ele me ensina, irmãos, uma terceira
uma terceira coisa tão preciosa. Quando ele está lutando, o versículo 26, o anjo diz assim: deixa-me ir, porque a alva já subiu. E ele olha para o homem de Deus e diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. A marca de Deus na sua vida e na minha vem quando estamos sozinhos, quando perseveramos, mas em terceiro lugar, quando clamamos pela bênção de Deus. Diga comigo: eu vou clamar pela bênção de Deus. Quem quer a bênção de Deus aqui essa noite? Quem quer a bênção de Deus? O que é a bênção de Deus, obreiros? É a aprovação de Deus naquilo que você fala. É a bênção de Deus. O que é? É a presença do Espírito Santo com você. Pastor, mas se eu tiver dinheiro eu tenho a bênção? Não, dinheiro não compra a bênção, mas se você tiver a bênção, Deus pode até te dar dinheiro. Pastor, e a minha influência política, eu consigo a bênção? Não, influência política não consegue bênção, mas se Deus te abençoar, até influência política Ele pode te dar. Pastor, mas o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é a garantia de Deus na minha vida. A bênção de Deus é a assinatura do Espírito Santo naquilo que eu faço. Eu prego, Ele assina embaixo e Ele abençoa o povo. Eu oro e Ele responde. Eu clamo e Ele me atende. Eu choro e Ele vê a minha oração. Eu estou debaixo da bênção. Jacó disse: eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Foi isso que eu li esses dias em um cartório lá em Presidente Prudente, que me chamaram, eu e Clarina fomos lá, juntaram os funcionários todos ali, e no terceiro cartório de Prudente, foi muito interessante, e eu li a oração de Jabes, e Jabes disse: Senhor, acho que é 2 Crônicas 4:9, eu acho, 2 Crônicas 4:9, se não foi esse, vocês procuram aí, não é, oi? É 4:10? É 4:10, aí desse jeito. Não é também. Vai, vê se é 1 Crônicas 4:10. Vê se é 1 Crônicas 4:10. Vamos ver. É isso aí, meu irmão. Eita, glória a Deus. Obrigado, Jesus, hein? Vai que eu erro e não acerto e não acho, hein? Vamos lá comigo, igreja. Vamos comigo. 1, 2, 3. Porque... Amém? Quantos pedidos Jabes fez? Diga comigo, 4 pedidos. Diga comigo, vamos fazer os pedidos de Jabes? Vamos lá, levante a mão e diga: meu Deus, me abençoe muito, amplie meu território, que a tua mão esteja comigo, me livra de todo o mal. E Deus atendeu o que ele pediu. Deus vai te atender também, meu irmão. Para de pedir bênção a conta gota, a bênção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. A bênção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. Eu vejo a bênção de Deus sobre a minha vida, irmão, desde que eu nasci. Está aqui a minha mãe. Tudo que nós passamos, eu sempre vi a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós não tínhamos condições, mas o Deus do céu nos abençoou. O Jacó está entendendo: eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Lá em Gênesis 32, versículo 26, não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó fez isso com Ló, você lembra ou não? Lembra, obreiros? O que aconteceu? Começou a dar como diz o Jó, começou a dar uns street fights com os pastores de Ló e de Abraão, e começou a brigar. E briga. Aí o Abraão chega: meu sobrinho, vamos fazer o seguinte, essas brigas não dá certo, vamos fazer assim, ó, você escolhe onde você quiser ir. Se você for para cá, eu vou para cá, e se você for para cá, eu vou para cá. Irmão, se eu estivesse perto de Abraão nesse momento, talvez, o meu senhor Abraão, faz favor, o homem é seu sobrinho, Deus chamou você, agora ainda fica dando opção para ele, dando opção: se for para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para... Não, fala para ele, cai fora, ele é o seu sobrinho, Deus chamou Abraão você. Talvez o velho Abraão daria um sorriso e diria para nós: a bênção não está no lugar, a bênção está aqui. Se eu for para cá, a bênção está junto. Se eu for para cá, a bênção está junto. Se eu for para cá, a bênção está junto.
Se eu for para cá, a bênção está junto. Estou na escola, a bênção comigo na escola. Estou no trabalho, a bênção está no trabalho. Estou dentro do ônibus, a bênção está lá dentro do ônibus. Estou na bicicleta, a bênção está lá. Estou no emprego, a bênção está lá. Eu sou portador da bênção, eu caminho com ela. A bênção é a presença. Então, eu não preciso escolher o lugar. Se Ló escolher para cá, eu vou para cá, porque a bênção me segue aqui. Se Ló escolher aqui, eu vou para cá, porque a bênção me segue lá. Eu não estou preso a uma região geográfica. Eu estou preso a bênção de Deus na minha vida. Você precisa do abençoador, você precisa da bênção, você precisa do Senhor. Mas a marca de Deus na nossa vida, em quarto lugar, ela se manifesta quando revelamos o nosso verdadeiro caráter. Revelamos o que, irmãos? O nosso verdadeiro caráter. Veja comigo Gênesis 32 e 27. O texto diz assim: e disse-lhe, qual é o teu nome? Qual é o teu? Capítulo 27, volta comigo, coloca aí no Data Show, versículo de número 18, 27 e 18. E veio a ele a seu pai e disse: meu pai, meu pai. E ele disse: quem és tu, meu filho? O que ele respondeu no 19, irmãos? E Jacó disse ao seu pai: eu sou, só essa parte, diga bem alto. E Jacó, vamos todos juntos, 1, 2, 3. E Jacó disse a seu pai: eu sou. O pai dele aqui pergunta, o pai dele: qual que é o teu nome? O pai dele estava ruim das vistas, não estava enxergando. É o meu filho que está aqui? Sim, sou eu. Qual é o teu nome? E Jacó disse: meu nome é Esaú. Ele disse para o pai dele. Ele disse para esse pai. Agora ele vai ter que dizer para aquele pai. Para esse pai ele pode mentir, mas para aquele pai não tem jeito. Você pode tentar mentir para o seu pai, para sua mãe, mas você não mente para Deus. Você pode enganar seu marido, mas você não engana Deus. Você pode enganar sua esposa, mas você não engana Deus. Por quê, pastor? Porque Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus imutável. Não dá para se esconder desse pai. E agora, a experiência de Jacó. Qual é o teu nome, meu filho? E ele diz: eu sou Esaú. Agora vamos para Gênesis, capítulo de número 32, versículo 27. De novo. Qual é o teu nome? E agora? Vai falar que é Esaú de novo? Ou vai revelar o verdadeiro caráter? Vai falar que você é quem você não é? Ou vai revelar quem você realmente é? Irmãos, quem é você quando ninguém está perto de você? Quem é você na frente do seu celular, dentro do banheiro ou do quarto com a luz apagada? Quem é você quando ninguém sabe o que você está fazendo? Quem sou eu, quem somos nós? A pergunta que Deus está nos fazendo hoje é: se você quer ser marcado por Deus, você precisa expor para Deus quem você realmente é. Não esconda nada. Reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e Deus vai te abençoar. Irmão, acho que ele virou gago da noite. Meu nome já eu falo. Já eu falo. Jacó, suplantador. Eu sou aquele que, por um prato de lentilha, negociei com meu irmão e fiquei com a primogenitura. Eu sou aquele que disse para o meu pai que eu era meu irmão e enganei meu pai. Eu sou aquele Jacó, mas eu estou aqui para dizer que eu quero ser marcado por Deus. Eu não quero dizer que eu sou Esaú, eu sou o que sou, e do jeito que eu sou, eu chego na presença do meu Deus, porque eu quero ser marcado pela presença do Senhor. Uma vida de falsidade não será nunca uma vida de vitória. Uma vida de fachada nunca será uma vida de bênçãos. Você pode tentar enganar aqui, enganar ali, enganar mais um pouco, mas chega uma hora que não tem como. Jesus disse: aquilo que você faz no escuro, sem ninguém ver, eu vou permitir que seja visto em cima do telhado.
Irmãos, o Senhor nos chama para esta ceia e nos aperta aqui nesse momento para dizer para nós: revele para Deus o seu verdadeiro caráter. Pare de se esconder, pare de disfarçar, pare de ser um fingido ou uma fingida. Diga para Deus quem você é. Ele quer te marcar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer abençoar você, Ele quer trazer uma nova história para a sua vida, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Diga bem alto: eu quero ser marcado por Deus, quero ficar sozinho com Ele, quero ter perseverança, quero ser abençoado, quero revelar quem eu sou. Agora diga comigo: a marca de Deus na minha vida deixará algo que nunca será esquecido. O texto diz, no versículo 28, então ele disse: já que você revelou seu verdadeiro caráter, eu tenho uma palavra para o teu futuro. Você não vai se chamar mais Jacó a partir de hoje. A partir de hoje, o teu nome é Israel. A palavra Israel é aquele que luta com Deus. Você vai ser um príncipe, porque você lutou com Deus, você lutou com homens, e você prevaleceu. De Jacó para Israel, de suplantador para guerreiro, de alguém que engana para um príncipe. Eu estou crendo nesta ceia que Deus vai te marcar. Eu estou crendo que Deus vai te marcar. Deus vai te marcar. Se o meu ministério não fosse marcado pela presença do Espírito Santo, se a minha vida não fosse marcada pelo poder de Deus, eu não poderia estar nesse púlpito, eu não poderia estar com a Bíblia aberta, eu não poderia estar pastoreando vocês. Mas sabe por que eu estou aqui? É pela graça do Senhor, e é porque Deus marcou a minha vida. Eu fui marcado profundamente, eu fui marcado poderosamente, eu fui marcado gloriosamente, eu fui marcado com a unção do Espírito Santo, ainda na minha adolescência. Deus me marcou. Eu tocava na igreja, eu era tecladista da igreja, eu era já filho de crente, a minha vida estava indo tudo bem, mas com 14 anos fui marcado pelo Senhor. Deus me marcou de maneira gloriosa. Ele me batizou com o Espírito Santo, Ele me tirou de uma igreja grande, linda, cheia, para um bairro onde nem jovens tinha. Eu fiquei bravo com Deus, fiquei bravo com a minha mãe. Eu falei: mãe, não sei se a minha mãe lembra dessa, não fala para ninguém que eu toco o teclado na igreja. Mas sabe, irmãos, Deus me marcou naquele sítio, Deus me marcou na minha adolescência, e Deus mudou a minha história. Eu estou declarando que adolescentes dessa igreja serão marcados profundamente pelo Senhor. Eu estou declarando que nessa cidade, meninos e meninas serão marcados profundamente pelo Senhor, e vão me procurar e vai dizer: pastor, eu tive uma experiência que eu nunca tive. Deus entrou no meu quarto, Deus entrou na minha sala, Deus chegou lá na escola, eu tive que ir no banheiro para chorar, Deus me marcou. É Deus que está falando esta noite: eu vou marcar a tua vida. Mas em sexto lugar, e já estou encerrando, a marca de Deus sempre trará coisas boas para a sua vida. Jacó lutou e conquistou a bênção. Jacó foi marcado por Deus. Veja comigo, irmãos, o versículo de número 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura de sua coxa, de Jacó, lutando com ele. Jacó era um homem que talvez andava com aquela postura bonita, andava com aquela postura de um homem com a figura de um vencedor, mas agora ele é tocado, e no momento em que ele é tocado, ele começa a mancar. E no momento em que ele começa a mancar, ele agora tem uma marca no seu corpo. Qual é a marca? Ele está manquejando, ele está andando de maneira diferente daquela que ele andava. E agora, imaginemos uma entrevista com o grande Jacó. O Jacó, que antes andava firme, com a postura firme, agora ele está mancando. E mancando, ele está marcado. E marcado, ele está mancando.
Mancando, ele está marcado, e marcado, ele está mancando, porque todas as vezes que ele estava mancando, ele lembrava: foi o dia que fui marcado, foi o dia que fui tocado, foi o dia que o Senhor me tocou. Irmão, irmã, esta luta que você está passando é a marca de Deus na tua vida, para você não roubar a glória que pertence somente a Deus. As dificuldades que você está enfrentando serão marcas na tua vida, e toda vez que você se lembrar, não vai doer, porque será a lembrança da marca do Espírito Santo na tua vida. Ele está falando com você: fui eu que te marquei, fui eu que te marquei, fui eu que te marquei. Essa dor é a minha marca, esse sofrimento é a minha marca, essa perda é a minha marca. Você está sendo tocado na juntura de sua coxa pelo Espírito Santo nessa noite, e Deus está dizendo: eu estou te marcando, para que você tenha testemunho no teu futuro para contar do Deus que você serve e do Deus que te marcou. Se houve um cantor que não é marcado por Deus, não sente nada. Se houve alguém que canta marcado por Deus, você sente a glória de Deus. Se houve um pregador que não é marcado, você não sente nada. Você ouve um pregador que é marcado, você sente a presença de Deus. Quando alguém pega no microfone, mas não é marcado pela presença de Deus, nada acontece. Mas quando você pega no microfone e você é marcado pela presença de Deus, a glória de Deus vem sobre a tua vida. Levante a mão por um minuto, por favor, porque Deus está falando com pessoas aqui esta noite. Ele está dizendo: eu não sou um pai que quer o seu mal, eu não sou um pai que não gosta de você, eu sou o teu pai, eu estou te marcando, eu estou te marcando. O teu passado de lutas foi a minha marca, eu estou fazendo de você um príncipe. Levante a mão quem Deus está falando, quem Deus está falando, levante a mão para o céu, porque Deus está falando com um crente aqui esta noite: eu estou marcando você, para você não roubar a minha glória. Na hora que eu te exaltar, na hora que eu colocar você onde eu quero, você vai dizer: a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Quem sente a glória de Deus, levanta a mão para o céu e diga alguma coisa para o Senhor. Quem sente a glória de Deus com esta palavra, levanta a mão para o céu e diga alguma coisa para o Senhor. Você achou que Deus tinha te abandonado na hora daquela luta? Não, Ele estava marcando você com a espada desembainhada. Ele estava deslocando a conjuntura da sua coxa, para você não roubar a glória que só pertence a Ele, para que quando Ele te levar no lugar que Ele tem proposto, você vai lá em cima dizer: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. A glória é de Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus. Oh, você está sendo marcado pelo poder do Espírito Santo. Mas eu termino esta mensagem dizendo que a marca de Deus na sua vida será testemunhada pelo sol, pela natureza e pelas pessoas. Diga comigo: eu creio que a marca de Deus na minha vida será testemunhada pelo sol, pela natureza e pelas pessoas. Eu encerro com o versículo 31. Saindo o sol. Daí eu fico perguntando: mas gente, por que saindo o sol? Se o sol sai todo dia, o Espírito Santo coloca um versículo desse na Bíblia, para quê? Saindo o sol. Saindo o sol, passou a Peniel e manquejava da coxa. Pastor, por que é que o Espírito Santo me coloca um detalhe desse? Porque o sol não vai brilhar mais sobre as trapaças de Jacó, o sol vai brilhar sobre a cabeça de um príncipe. Ah, eu sinto Deus nessa palavra. O sol não vai brilhar sobre a cabeça de um enganador. O sol vai brilhar sobre a cabeça de um homem transformado pelo poder de Deus.
Amanhã o sol vai brilhar de novo em Regente Feijó, vai mesmo, mas vai brilhar sobre a cabeça de uma serva dele cheia do Espírito Santo, vai brilhar sobre a cabeça de um obreiro transformado, sobre a cabeça de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Receba esta palavra, receba esta palavra, receba esta palavra. Deus está te marcando nessa Santa Ceia. Manquejando, mas encontrou com Deus, dá glória a Deus. Está manquejando, mas está abençoado, dá glória a Deus. Está manquejando, mas profundamente tocado, dá glória a Deus. Está sentindo dor no corpo, mas está cheio do Espírito Santo, dá glória a Deus. Você está sofrendo, mas está marcado, dá glória a Deus. As marcas de Deus são marcas que trazem mudanças para a nossa vida e nos levam ao projeto que Ele tem conosco.